Quero cumprimentar os irmãos, os que nos visitam, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Salmos, de número 139, nós vamos ler o verso de número 16. Salmos 139, verso 16. Aleluias. Tu és fiel, Senhor. Glória a Deus. 139, verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Pode se assentar. Salmista, o escritor desses salmos, foi o rei Davi. Um homem comum, como nós, por exemplo. Um homem que viveu sua vida antes do Senhor o separar, cuidando dos seus afazeres. A palavra fala que ele era pastor das ovelhas do pai dele. Era um jovem, adolescente para jovem ainda, quando o Senhor chamou ele para ser o rei de Israel, o sucessor no lugar do rei Saul. E o Senhor levantou Samuel para ungí-lo e ungiu ele como sendo rei. Ele esperou o tempo dele oportuno. Creio eu que Davi jamais imaginou que um dia o Deus dos céus poderia chamar ele para ser rei da nação do povo dele, o povo de Abraão, ao qual o Senhor separou sobre a face da terra. E Davi, ele era um homem de algumas características muito distintas uma da outra. Por exemplo, veja que aqui ele é um escritor de salmos, é um poeta, é um músico, tocava harpa, mas também era um homem de oração, também era um homem de guerra, entrava numa guerra e destruía os adversários, claro que com a direção do Senhor. Foi alguém que, para sentar num trono, ele já quando era moço, cuidando das ovelhas, ele teve que enfrentar um leão, um urso, para que não devorasse a ovelha do pai dele. E também, muito conhecido em todo o mundo, ele derrotou o gigante Golias. Sabemos que todas essas coisas que Davi realizou não foram pela sua força, ou pela sua habilidade, ou pela sua inteligência, digamos assim, mas era porque o Senhor era com Davi. Há uma diferença muito grande, meus irmãos, entre o homem ser com Deus, ou Deus com o homem, do que o homem andar sem Deus. Há uma diferença muito grande. E Davi, nesse Salmo 139, ele até fala o seguinte, ele diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu vou fugir da tua face? Ele começa a escrever dizendo: como que eu posso fugir da face de Deus? Como que eu posso escapar do Espírito do Senhor? Não tem como o homem se esconder de Deus, meus irmãos, porque Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. O homem até tenta fugir da presença de Deus, mas Deus sempre está observando o homem para, num tempo de Deus, Ele chamar esse homem para fazer parte da obra dele, para fazer parte da vida íntima dele com Deus, queridos irmãos. Nós lemos um verso aqui 16 que diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Davi está dizendo assim: o Senhor já me conhecia desde o ventre da minha mãe. O Senhor já me conhecia lá no ato da fecundação entre os meus pais.
Ele está dizendo que no livro dele todas as coisas já foram escritas, as quais iam se cumprindo e se formando, tomando uma forma, mesmo quando elas ainda não existiam. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O Senhor, Ele conhece a sua vida e conhece a minha vida. O Senhor te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele me conhece desde o ventre da minha mãe. Ele já sabia que eu iria ser separado em um tempo. Ele já sabia que eu ia rejeitá-lo em algum momento dessa vida. Ele já sabia que eu ia procurar as coisas do mundo, eu ia tentar me alegrar com as coisas que não são dele. Ele já sabia que em algum tempo eu ia me decepcionar com o mundo, eu ia me decepcionar com pessoas. Ele já sabia que em um tempo marcado na agenda dele, no tempo dele, ele iria me visitar com o Espírito Santo dele. Eu não conseguiria resistir à voz desse Senhor e eu me entregaria a Ele. Por quê? Porque Deus tem um plano na sua vida e na minha vida. Deus tem um plano na vida do homem, meus irmãos. E nenhum dos planos do Senhor podem ser mudados, ou frustrados, ou destruídos, meus irmãos. O homem até ele resiste, mas tem um momento em que o homem não resiste mais à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo, e ele se rende, e ele passa a viver uma nova vida, uma vida diferente da que ele vivia outrora. Ele vive uma vida que ele tem dificuldades, tem necessidades, sim, mas em todas as coisas o Senhor declara vitória sobre ele. Em todas as coisas o Senhor cuida dele. Em todas as coisas o Senhor conduz ele a pastos verdejantes. Veja que Davi está declarando o seguinte: o Senhor já me conhece desde o ventre da minha mãe. Antes de eu sair da madre, eu já sou. O Senhor já me conhecia. O Senhor chamou um homem chamado Jeremias para ser um profeta. Jeremias, seguindo uma linhagem do povo hebreu, ele seria o próximo sacerdote. O pai dele era um sacerdote, ele era da linhagem de Arão. Então o ofício dele seria servir o Senhor no templo. Mas o Senhor chega até Jeremias e fala assim: Jeremias, eis que eu estou te levantando como um profeta. Você vai falar aquilo que eu quero que seja dito ao povo. O Senhor fala assim: Jeremias, desde o ventre da sua mãe eu já te conhecia, eu já te separei, eu já te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Jeremias até tenta se esquivar, dizendo assim: mas Senhor, eu não passo de uma criança. E o Senhor fala assim: não digas que é uma criança, porque eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca, e tudo que eu disser você falará a eles. O homem ele tenta fugir da presença de Deus, ele tenta fugir do chamado do Senhor, meus irmãos, mas há um tempo de Deus em que o homem não tem como escapar, porque o homem está sendo confrontado pelo Espírito do Senhor, e o Senhor está dizendo: eu já tenho algo traçado na sua vida, um plano que você não conhece, algo muito maior, e o homem vai passar a viver experiências grandiosas com o Senhor, algo que ele nunca experimentou na vida dele terrena, algo que ele buscou uma satisfação no mundo, algo que ele buscou um prazer no mundo, algo do mundo, e o mundo apenas deu um prazer momentâneo para ele. Mas quando ele abre o coração, o Espírito Santo vem, ele experimenta aquilo que não se acaba, aquilo que é eterno, meus irmãos, aquilo que é a presença do Senhor, aquilo que é a presença do Espírito Santo do Senhor, e o Senhor engaja ele em uma obra. O Senhor ainda fala assim para Jeremias: Jeremias, eles pelejarão contra ti, mas eu sou contigo. Eles vão lutar contra você, mas eu sou contigo, Jeremias. Servir ao Senhor é uma grandeza, porque Ele nos escolheu, Ele quem te escolheu, foi Ele que te separou. E quando Deus separa, meus irmãos, tudo aquilo que é o passado cai por terra, coisas novas são feitas. Escrito está na sua palavra: do teu passado eu não me lembro mais, eis que eu faço nova todas as coisas. O novo de Deus é algo muito melhor do que tudo aquilo que vivenciamos no passado. E meus irmãos, uma coisa tão tremenda, olha só, o Senhor ainda fala para Jeremias, ele entra na olaria, Jeremias vê um vaso na mão do oleiro, que é o Senhor, e ele vê que o vaso se quebrou na mão do Senhor, e daquele vaso que se quebrou, o Senhor fez um vaso novo. Ou seja, Deus não é Deus que junta caquinhos, não é coisa passada. Deus faz nova todas as coisas na vida do homem.
é o que o Senhor tem para você e tem para mim, nesse tempo e na eternidade, algo novo do Senhor. A nova Jerusalém está chegando, meus irmãos, o grande dia está chegando, a trombeta vai tocar, uma igreja fiel e verdadeira vai subir, e ela estará no trono da glória, louvando e bendizendo o Senhor na presença do Senhor, do seu trono, glorificando o nome dele na eternidade. O grande dia está chegando. E Deus separa com um propósito. Jeremias 40 anos profetizou, meus irmãos. Prenderam Jeremias, jogaram ele num calabouço, bateram Jeremias, penduraram ele em uma gaiola. Mas tudo aquilo que Deus colocou na boca de Jeremias para falar, aconteceu. A invasão ou o domínio babilônico em Israel. Quando Nabucodonosor ordena o seu general para invadir, ele dá uma ordem para ele. Ele diz assim: lá tem um homem chamado Jeremias, ele não será levado cativo, porquanto ele disse que o Deus dos céus disse que eu ia dominar essa terra. E quando ele entra, ele encontra Jeremias, e o general fala assim: você é o Jeremias, o professor? Então pode sair. Ele disse: mas eu estou livre. Sim, você está livre, porque o Deus dos céus disse que o meu Senhor dominaria essa terra. Então Jeremias ficou livre, ou seja, haverá um juízo sobre a terra. Há um juízo estabelecido sobre o mundo, meus irmãos, mas aqueles que estão chamados pelo Senhor não vão passar por esse juízo. O mundo estará vivendo uma degradação, um juízo, mas os servos do Senhor estarão na eternidade celebrando um casamento com o Senhor Jesus, na glória celeste, meus amados irmãos. Deus cuida e chama com um propósito. Quando o Senhor estava principiando o projeto dele, terreno acontecendo, ele manda um anjo, um homem chamado Zacarias, um sacerdote. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 1 e 2. Zacarias, naquele dia, foi separado para oferecer o incenso dentro da casa do Senhor. Era um ofício. Zacarias era um homem avançado de idade. Sua esposa Isabel já não podia gerar filhos. E era uma frustração para eles, porque a cultura deles, eles queriam encher a terra, digamos assim, ter filhos, herança, transmitir herança, e eles não podiam ter. E Zacarias entra no templo para oferecer incenso. Zacarias, apesar da sua dificuldade, apesar dessa situação não estar acontecendo na vida dele, da esterilidade, digamos assim, ele não deixou de estar lá no templo para servir o Senhor. Tem lutas que vêm sobre nossas vidas que às vezes elas querem nos fazer parar, elas querem nos fazer desistir de continuar servindo o Senhor. Tem dias que bate uma situação em nós, um desânimo, um cansaço, uma seta ou algo vem e um pensamento vem: hoje eu não vou no culto, eu não vou. O pensamento é parar ou dar um tempo ou até desistir do Senhor. Mas Zacarias não desistiu. A esterilidade não impedia ele de estar adorando o Deus vivo, o Deus que ele servia. A esterilidade não impediu ele de entrar à casa do Senhor para oferecer o incenso. O incenso fala da oração, mas também fala da adoração que sobe até o trono da glória do Senhor. E a palavra diz que ele estava lá no seu ofício, oferecendo o incenso. E a palavra diz que o anjo aparece a Zacarias. E ele diz assim para Zacarias: Zacarias, as tuas orações chegou diante do Senhor. Ou seja, eu não sei quanto tempo ele estava orando, eu só sei que ela chegou diante do trono da glória do Senhor. E no dia marcado pelo Senhor, decretado pelo Senhor, o Senhor enviou a resposta, a bênção, a vida de Zacarias. E a palavra diz que o anjo chegou e disse assim: Zacarias, eis que tua mulher vai conceber e ela vai ter um filho. Ou seja, o Senhor tirou aquela estigma daquele homem, o Senhor tirou a esterilidade dele. Por quê? Porque Deus encontrou nele uma fidelidade, alguém que, independente da dificuldade, ele continuou crendo. Deixa eu te falar uma coisa aqui nesta noite: independente da luta que você esteja passando, independente da dificuldade que eu esteja passando ou estejamos passando, há um que é maior sobre a dificuldade, há um que é maior sobre todas as lutas, meus irmãos. É o Senhor dos exércitos, o eterno Deus que nos trouxe aqui nesta noite, e Ele fala profundamente ao teu coração pelo Espírito dEle.
nada mais nada menos do que de Zacarias e Isabel veio João Batista, o precursor do Senhor Jesus. Olha que o Senhor já conhecia lá no ventre da mãe de Isabel como seriam os passos de João Batista. O Senhor já tinha escrito no livro dele: esse aí vai vir, vai nascer, eu vou esconder ele lá no deserto. E a palavra diz que João nasceu, cresceu no deserto, fora do mundo, fora da religiosidade, fora daquele momento que estava corrompido naquele tempo. E o Senhor sustentava ele com gafanhotos e com mel silvestre. Deus sustenta os teus servos. Deus dá a provisão para você e para mim todos os dias. Deus dá aquilo que é necessário para mim e para você todos os dias. Ele dá até aquele alento, aquela calmaria naqueles dias tribulosos, difíceis da sua vida. Ele te visita pelo Espírito Santo, como está te visitando aqui nesta noite, trazendo paz e descanso ao teu coração. Você entrou aqui nesta noite com o coração meio que turbulado, mas o Senhor está dizendo: eu trago paz e calmaria ao teu coração. Eu sou o Senhor da sua vida, diz o Senhor. E veio João Batista, veio pregando às margens do Rio Jordão. E olha que coisa linda, meus irmãos. Havia um templo lá, mas estavam corrompidos, muita aliança política. Os interesses não eram o reino de Deus, o interesse não era a adoração genuína do Senhor. Havia outros interesses, misturaram isso. E João vem sem templo, as vestes dele eram roupa de pelo de camelo, simples, um homem simples. E o texto diz que as pessoas vinham ter com João Batista. Para quê? Para ouvir a palavra do Senhor. Sabe aquela palavra que o Senhor colocou na boca de Jeremias? É a mesma palavra que o Senhor colocou na boca de João Batista. É a mesma palavra que o Senhor colocou na sua boca. Você é um profeta, um servo de Deus, alguém que tem a palavra do Senhor para ser levada às pessoas. As pessoas iam ter com ele. Juntava-se multidões para ouvir. E João, meus irmãos, entendia o papel dele, entendia o chamado. Ele dizia assim: tem um que vem depois de mim. Eu sou apenas a voz que clama no deserto, mas aquele que vem após mim, eu nem sou digno de desamarrar as sandálias dele. Ele conhecia o papel dele, ele conhecia o chamado dele, ele conhecia que Deus era maior acima de todas as coisas, meus irmãos. Ele entendia o chamado e entendia que Deus deveria ser dado toda a glória a ele. Ele diz assim: olha, aquele que vem após mim, ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele já era antes de mim, chamado desde o ventre, foi preso porque ele não gostava do que ele estava pregando, foi degolado no cárcere. Não tem problema não, irmãos. Não tema aquele que pode matar a carne, mas não pode matar a sua alma. Se hoje expirar meu fôlego aqui, a minha alma sobe e estará com o eterno Deus Todo-Poderoso. Se hoje expirar o teu fôlego de vida aqui, você estará num lugar muito melhor do que aqui nessa terra. O homem acha, meus irmãos, que os lugares mais excelentes desse mundo, para a nossa vida ou para a vida dele, é aqueles lugares mais grandiosos, mais luxuosos, bonitos. Nada disso. O melhor lugar é estar com o Senhor, meus irmãos, nesse tempo e na eternidade com Ele. Deus chama com propósitos. Davi está dizendo: o Senhor já me conhecia. Como que ele entendeu isso? Ele entendeu isso porque ele era cheio do Espírito Santo. Nós só vamos entender as coisas espirituais discernindo com coisas espirituais. Nós só vamos entender a palavra, as coisas de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça essa obra em nós. Só assim que nós vamos entender. Na razão nós não vamos compreender. Davi alcançou esse entendimento. Os teus olhos já me viram lá, me colocou no lugar como rei. Um homem falho como você e eu,
Nós somos falhos, irmãos, pecadores que somos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus apaga toda transgressão, meus irmãos. Jeremias, João Batista, Davi. Você e eu, chamados com propósito. Nós adoramos aqui, consagrado a Ti, Senhor, separado para Deus e por Deus, porque eu não me separo para Deus, Deus que me separa. O momento que eu chego e digo assim, eu reconheço Jesus como Senhor e sirvo a Deus, é porque Ele já me tocou, já me convenceu que eu preciso dEle. Não é eu que estou me convencendo disso, não, Ele já me convenceu. Muitas pessoas querem ser chamadas para muitas coisas, chamadas para uma festa que vai bombar, aquela festa que está lá, o pessoal da alta, gente assim, essa, todos querem um convite. Querem um convite que vai satisfazer por um momento a vida dele. Festas do mundo. Vai ter um convite que ele não se apaga. Esse convite é único. E esse convite, ele está selado e assinado pelo sangue de Jesus Cristo. Esse convite é feito pelo Espírito Santo do Senhor, e Ele te convidou um dia para estar com Ele, Ele te convidou um dia para servir a Ele, e outra coisa, Ele te chama, Ele cuida de você, Ele não te abandona. O amigo te chama, quando a coisa está feia, Ele vai embora e te deixa na dificuldade, mas o Senhor não, meus irmãos, Ele anda contigo em meio ao mar revolto, Ele abre os mares, Ele levanta, Ele abre a porta, Ele abate, Ele exalta, Ele é Senhor e Ele cuida do seu rebanho. Os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe, no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha, meus amados, às vezes vão ser dias difíceis, nós não enganamos ninguém, e nós sabemos disso, mas é nessa hora que nós vamos saber a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. O mundo tem muita gente pregando as facilidades, o evangelho é ótimo, maravilha de Deus, mas tem dia que é difícil, tem dias que é só luta. Davi é um. O Senhor ungiu, Samuel foi lá no meio dos irmãos, ungiu ele, era para ser rei, mas ele esperou quase 40 anos para sentar no trono. Esperou de que forma? Fugindo de Saul, que queria matá-lo. Ele entra numa caverna, eu já preguei isso aqui, na caverna de Adulão, ele está chorando, ele está lá lamentando, ele está clamando a Deus: Senhor, Saul quer me matar, eu não fiz mal algum a ele. Ele está lá falando com aquele que o chamou. Deixa eu te falar algo, quando a situação ficar muito difícil, em dias muito difíceis, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto e ora ao Senhor e clama: Senhor, tem misericórdia, me socorre, me ajuda, porque a barra está difícil, a situação está pesada, e o Senhor é Deus que opera o impossível. Clama, porque Davi entrou naquela caverna e ele estava sozinho, mas quando ele abriu os olhos, o pai estava com ele, os irmãos estavam com ele, e a palavra diz que existiu 400 homens que estavam no estado muito pior do que ele, e ele se fez maioral deles. Deus levantou um exército daquilo, da sua dificuldade, do seu problema. Deus vai levantar um exército vitorioso para a glória do nome dele, e você estará à frente dessa batalha. Tem dias que serão de guerras. Tem um dia que Davi foi guerrear, já tinha mais de 60 anos. O texto fala que ele foi guerrear contra 4 gigantes, ele e os soldados, os guerreiros, os valentes. E o texto diz que tanto pelejou que ele se cansou. Tem dia que não vai ficar cansado mesmo, irmãos. E quando ele está no meio da batalha, cansado, ele se retira para descansar um pouco, tomar um fôlego. A
a palavra diz que vem Isbibenob, um inimigo, para matar Davi. Davi ia morrer, meus irmãos, descansando na batalha, armamento do lado. Ninguém descansa com o armamento em cima, vai tomar um fôlego. E Isbibenob veio com a lança e ia matar. Mas a palavra diz que Abisai, filho de Zeruia, viu Davi acuado e foi e matou aquele gigante. Quando você ficar acuado sem saída, o Abisai, que é o Espírito Santo do Senhor, ele virá o teu socorro, porque ele é socorro presente no dia da angústia, no dia da dificuldade, no dia da tribulação, no dia da necessidade. Deus tem um plano perfeito na sua vida e na minha vida. E isso, meus irmãos, ele completa todos os dias. Paulo fala o seguinte: quanto a mim, eu não acho que eu tenha alcançado. Ele está dizendo, eu ainda não alcancei. Um homem da intimidade com Deus, como o apóstolo Paulo, ele diz assim: mas uma coisa eu faço, uma só. Eu esqueço das coisas que para trás de mim ficam, prossigo para as que estão diante de mim, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esquece as coisas para trás, deixa que Deus cuide. Esquece a situação, entrega na mão de Deus, deixa que Ele vai resolver a guerra, deixa que Ele vai resolver, na verdade, a batalha, porque a guerra um dia Ele vai vencer. A batalha é dele, meus irmãos, é dele. Ele é o Senhor dos exércitos. A nossa guerra, a nossa batalha que nós temos que travar é de um jeito só: é adorando, é louvando, é servindo, é orando, é buscando, é glorificando, é perseverando com Ele, porque na perseverança nós alcançaremos a salvação para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está preparando um lugar. Ele fez essa promessa aos apóstolos quando ele estava assentado à mesa. João 14, em diante ele vai falando, ele fala assim: ó, eu vou preparar lugar, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo também. Mas olha bem, eu não vou deixar vocês órfãos, sozinhos, abandonados. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar o Espírito Santo. Sabe por que você ainda está vivo, cheio de fôlego de vida? E eu? É por o Espírito Santo está contigo, está comigo. Só por isso, meus irmãos. Porque por nós mesmos nada podemos fazer, mas com Ele nós podemos. Ele nos dá força, Ele nos dá recurso, nos dá socorro. Então nessa noite, reflita sobre isso. O Senhor me escolheu. Davi está revelando que Deus já formou ele lá no ventre da mãe dele. O Senhor já te formou lá no ventre da sua mãe. Deu uma voltinha no mundo. Eu dei uma voltinha no mundo antes de vir para o Senhor. Mas teve um dia que não teve jeito. Nesse dia não teve como. Ele me abraçou de um jeito que eu não largo mais. Eu estou igual o Jacó no Val de Jaboque, eu seguro e não largo, meus irmãos. O vento é contrário, o sol está escaldante, você olha, parece um deserto, você não vê nada. Mas durante essa jornada, em algum lugar, em algum momento, o Senhor abre uma fonte, o Senhor traz uma nuvem, a coluna dele vem, a graça vem, a misericórdia vem, a bondade vem. Deus opera. O mesmo Deus que operou na vida da igreja no passado é o mesmo que opera hoje na vida da igreja. Então guarda essa palavra. Deus me escolheu. Deus já me conhecia. Ele já sabia que eu ia fazer coisas que não iriam glorificar Ele, mas no tempo dele, Ele me marcou e me selou pelo Espírito Santo. Me separou. Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.